Feliz sempre cantarei, é o hino que o nosso amado irmão Luiz Henrique acabou de tocar, e que seja a realidade em cada coração. E quem canta não murmura, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por que será que tem tanto cristão de cabeça baixa, murmurante? Porque alguma coisa está errada. Convido todos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 184 no Cantor Cristão. 184, a livre perdão. O perdão é para todas as pessoas. Se alguém desprezar este perdão, diz em Hebreus, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A resposta é: ninguém que desprezar esta salvação escapará. Somente os que receberem esta salvação livre para todos que realmente serão salvos. Vamos cantar Glória a Jesus, pois a livre perdão. Glória a Jesus, pois a livre perdão, a livre perdão, a livre perdão. Vem, pecador, aceitar este dom de Deus, o livre perdão. Vem, Senhor, Jesus confiar, Jesus confiar, Jesus confiar. Vida perene vais nele encontrar, e pleno e livre perdão. Cristo está pronto para te perdoar, para te perdoar, para te perdoar. Ó pecador, por que não aceitar em Deus a livre perdão? Longe de Cristo só pode sofrer, só pode sofrer, só pode sofrer. Mas nos seus braços assumo o prazer, em Deus a livre perdão. Trevas se cercam, ó vem para a luz, ó vem para a luz, ó vem para a luz. Paz, força e vida terás em Jesus, e pleno e livre perdão. Cristo está pronto para te perdoar, para te perdoar, para te perdoar. Ó pecador, por que não aceitar em Deus a livre perdão? Basta pensar só no seu grande amor, no seu grande amor, no seu grande amor, no seu sofrer e na morte de horror, pra ver-te a livre perdão. Arrependido te entrega a Jesus, te entrega a Jesus, te entrega a Jesus, e te concede perdão pela cruz, sim, pleno e livre perdão. Cristo está pronto para te perdoar, para te perdoar, para te perdoar. Ó pecador, por que não aceitar em Deus a livre perdão? Sim, há perdão para aquele que crê, aquele que crê, aquele que crê.
Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Obrigado pela reverência, Senhor. Como é bom ver que os irmãos sobem em silêncio as escadas para o templo, ninguém conversando. Aqui não é lugar de conversa, aqui não é mercado, aqui é casa de oração. O Senhor Jesus precisou ser rigoroso com os judeus em Jerusalém, colocando ordem na casa, e ele dizendo: a minha casa será conhecida como casa de oração, chamada casa de oração para todos os povos. Que possamos ter isso em nosso coração, Senhor, nos prepararmos para vir para cá, nos prepararmos para prestarmos um culto ao Senhor que não começa às 10 horas apenas. Começa quando acordamos e oramos e nos preparamos e nos dirigimos para cá com reverência, com amor, com ordem, para que todos os que nos observam, porque estamos sendo lidos, diz a Tua Palavra que nós somos a carta de Cristo, conhecida e lida por todas as pessoas. As pessoas estão observando se somos realmente uma igreja cristã, ou mais uma entre tantas pessoas e igrejas que estão ao redor do mundo e que não têm mais respeito, que não têm mais reverência, que mais se assemelham a casas de espetáculos, de shows, a espetáculos circenses do que a um culto ao Senhor. Quanta tristeza, Senhor, quanto desvio, quanto descuido, quantas negritudes das trevas nos ambientes ditos cristãos, e nós devemos testemunhar e viver e servir ao Senhor com todo zelo, com todo amor, com toda obediência. Obrigado pelos irmãos amados e queridos que estão nesta manhã, pelos visitantes que estão conosco. Oramos também que o Senhor abençoe os irmãos que estão voltando de viagem, aqueles também que estão prestando provas neste dia. Ajude, abençoe, irmãos fazendo simulado para o vestibular, outros também concursos. Oramos por todos eles e que o Senhor os abençoe e fortaleça. Oramos pelos irmãos que devido à idade não podem estar conosco. Oramos pela irmã Neide, oramos pela irmã Zélia, oramos pelo irmão Arvido lá na casa de repouso. Oramos também, ó Deus, pela irmã Irene lá no centro de Curitiba. Oramos pelos irmãos que moram em Minas Gerais, irmã Valdete de volta a Minas Gerais, irmão Moacir, irmã Marli lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, irmão Hélio e sua família lá em Aracaju, os irmãos no estado de São Paulo, irmão Eduardo Estradoles lá no Guarujá, pastor Joel, irmã Ivone e a tua igreja lá em Santo André. Também oramos pelo irmão Cláudio em Atibaia, irmã Helena, a Cláudia em Nova Odessa. Oramos pelo irmão Andres, irmã Sibila, Andrezinho e Yannis, que estão em viagem ao exterior também. Também oramos, ó Deus, que o Senhor abençoe a irmã Marlene, presidente prudente. Oramos pelo irmão Arnes, irmã Aina em Florianópolis, irmã Leile, irmã Ana Camille, Gabriel em Porto Belo. Oramos também pelo irmão Marcos Stein, irmã Ellen, lá na região de Porto Alegre, irmã Ellen Tausenfreud em Juí, e tantos outros, ó Deus, que assistem aos cultos pela internet, que sejam agraciados, assim como nós aqui na casa do Senhor. Que aonde a palavra do Senhor chegar, possa levar ânimo, encorajamento, estímulo, para que o fervor possa permanecer em nossos corações. E nestes dias finais, dias de confusão, Senhor, dias de abandono da fé, tão alertados fomos na palavra do Senhor. O Novo Testamento praticamente todo fala sobre a salvação em Cristo Jesus, mas adverte-nos também, o Mestre falou, os apóstolos falaram sobre os últimos dias, a confusão que será, e estamos vendo isto. Portanto, ajuda, abençoe a tua igreja, cada um de nós aqui, Senhor. Ajuda-nos a não seguirmos o exemplo do mundo, mas sim cristãos fiéis, verdadeiros, comprometidos com o Senhor, com o Evangelho, com o testemunho, com a obediência ao Senhor. Pedimos que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações nesta manhã pela tua santa e bendita palavra, pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Convido o nosso amado irmão Rafael, que vai tocar nesse momento, o hino de número 92 no cantor cristão. Convidamos agora as meninas que vão tocar o hino 328.
nossa amada irmã Cláudia para mais um momento de adoração ao Senhor, com mais um hino. Ela e o irmão Hugo, que estão tão felizes, e naturalmente nós com eles também, por mais uma vitória concedida ao Senhor. E eu falava para a irmã Cláudia e para o irmão Hugo durante a semana: Deus honra os que o honram. Honre mais ao Senhor e Deus vai honrar você. Envolva-se na casa do Senhor. Não faça pela metade, faça completo, seja fiel e Deus vai honrar, como tem honrado eles também, que comprometidos estão aqui na casa do Senhor, dominicalmente, cada culto servindo ao Senhor. E eu quero falar antes de cantar. A nossa filha Estela começou a estudar em 2019 no Paraguai, fazendo medicina. Por conta da pandemia, ela precisou parar 6 meses e agora, no final de junho, ela finalizou os estudos. Mas, para se formar, ela precisava passar por uma prova, 100 casos clínicos que ela precisava resolver em 2 horas. A primeira prova ela fez no dia 18 de julho e não passou. Ela ficou muito triste, ficou arrasada, mas ela continuou confiando no Senhor, porque a tristeza vem, porque nós somos humanos. Nós também ficamos tristes, mas sempre firmes. E eu dizia a ela: Deus não se atrasa, tudo no tempo dele. E Deus deu a segunda chance. A segunda prova dela foi dia 21 de agosto, aniversário dela. E Deus a presenteou com essa grandiosa vitória. Louvado seja Deus que ela passou e Deus deu esse presente lindo para ela. E eu gostaria de ler algumas palavras que ela escreveu. Hoje, foi no dia 21, tem muito mais a ver comigo do que jamais teve. Esta data acaba de ganhar mais um significado. Obrigada a Deus por minha vida e mais uma vitória hoje. Escrevo isto entre lágrimas de tristeza, alegria, cansaço e até estresse, pois passei por isso no processo. Todas as falhas e erros são só meus, mas as vitórias são do Senhor e dos meus pais. A força para seguir não vem de mim, sou fraca. Vem de Deus e de todos os que estiveram ao meu lado. Muitos irmãos oravam continuamente aqui na igreja por ela. Agradeço por cada oração e palavra positiva. Vejo que não sou nada e não mereço nada. Deus vem me mostrando que todos os dias vivemos um propósito. Portanto, sigo vivendo para a glória dele. Cada um passa por muitas lutas. Talvez não sejam iguais. Podem até ser semelhantes, pois cada indivíduo é único. Mas o desejo de compartilhar isso para aqueles que se veem sozinhos em certos momentos, eu digo que não estão. Jesus sempre estará disposto a te ouvir. E como diz em Hebreus 13:5, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mesmo que não haja gente por perto, Ele está. Por fim, digo-lhes, as tempestades sempre virão, mas com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Deus lhes abençoe. Não consigo entender.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para 2 Timóteo, capítulo 3. Leremos os versículos 8 e 9. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 e 9. Réprobos na fé é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Réprobos na fé. 2 Timóteo 3, 8 e 9 diz assim a palavra do Senhor: E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Réprobos na fé. Esta mensagem Deus me deu na madrugada de quinta para sexta. Eu estava dormindo e a palavra, a referência e a palavra réprobos na fé. Agradecer ao Senhor e espero transmitir a palavra como o Senhor colocou no meu coração. É um texto que se refere aos últimos dias, queridos. Se fôssemos ler o capítulo 3, começa dizendo: sabe, porém, isso, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. São os nossos dias, queridos. Por isso incentivo os irmãos, não brinquem na vida espiritual. Hoje estamos vivendo a idiocracia, as pessoas cada vez mais idiotas, e acham graça da idiotice. Hoje estamos vendo as pessoas sendo manipuladas pelos meios de comunicação e, como sempre dizemos, eles não navegam, eles naufragam. A idiocracia tomou conta das pessoas, um bando, um contingente infindo de idiotas pelo mundo e, infelizmente, até nos arraiais cristãos, que deveriam ser cristãos, que deveriam zelar, que deveriam ser o baluarte neste mundo, uma coluna neste mundo, coluna da verdade. Mas como as pessoas infantis gostam de brincar, portanto vão para a igreja para se divertir. Não vão para serem exortados. Exortação nós não gostamos. Exortação nos deixa incomodados. Nós gostamos de rir, nós gostamos de brincar. Criança gosta de brincar. Por isso a idiocracia, por isso a infantilidade, por isso não suporta a disciplina. Essa mensagem é para nós nos últimos dias, queridos. Os réprobos na fé estão se multiplicando. E em primeiro lugar, nesta mensagem, eles disseminam o engano espiritual. Eles estão disseminando o engano espiritual, falando coisas tristes, absurdas e impróprias, condenadas. Versículo 8, vou ler de novo, diz assim: E como Janes resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Quem são estes? Quem são esses que a Bíblia se refere aqui? São os indivíduos perversos que se infiltraram nas igrejas. Estes são os indivíduos perversos que se infiltraram nas igrejas para disseminar a mentira, para combater a verdade. Irmãos, esse é o grupo mais perigoso que existe. Esse é o pior engano que existe. Porque quando voltamos ao tempo de Moisés, que foi enviado pelo Senhor para fazer sinais e prodígios no Egito, nós lemos aqui nesse versículo como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Moisés chegou com uma ordem divina para lançar o cajado na terra e o cajado virou uma cobra. O que os falsos, os perversos, os réprobos na fé fizeram? A mesma coisa.
fizeram a mesma coisa. Quando Moisés pegou a água do rio, e o rio era adorado, eles eram politeístas, eles adoravam muito os deuses, que de Deus não tem nada. Quando Moisés despejou a água do rio no chão, a água se tornou em sangue, a água virou sangue. O que os réprobos na fé fizeram? A mesma coisa. Os 3 primeiros milagres operados no Egito, os réprobos fizeram a mesma coisa. E aí, gostaria que cada irmão pensasse um pouquinho, queridos irmãos, aí que está o perigo. Porque esse tipo de gente, eles infiltraram-se na igreja e falam como filhos de Deus. Eles fazem as coisas que parecem sob o poder de Deus e enganam as pessoas. Pegam a Bíblia, nós fazemos, nós lemos, nós pregamos, nós fazemos, nós ensinamos. Mas se nós não conhecermos a verdade, eles enganam as pessoas, iludem as pessoas. Esse é o pior engano que existe, os infiltrados dentro das igrejas, usando a palavra de Deus e fazendo sinais como se fossem servos de Deus. É engano. Se eles não tivessem poder para isso, se eles não tivessem poder para enganar, seria mais fácil. Se os réprobos no Egito não tivessem conseguido fazer a vara virar cobra, a água se tornar sangue, não tivessem conseguido fazer, talvez teria sido mais fácil. Por isso, amados irmãos, nos últimos dias os tempos são trabalhosos, porque os infiltrados estão nos templos para enganar, para iludir, para usar a palavra de Deus, fingindo-se autoridade na palavra do Senhor. Usam a palavra de Deus para neutralizar o poder da palavra de Deus. Como é triste de ver nos nossos dias, e eu faço um alerta aos amados irmãos, por favor, não fiquem ouvindo essas músicas que se dizem cristãs por aí. Tome cuidado, como me entristece de ver irmãos da igreja que às vezes ficam ouvindo essas músicas que não tem nada de cristã, o jeito de tocar, a maneira de cantar, os seguidores que querem. Ainda ontem uma pessoa mandou para mim um sujeito se dizendo pastor e se orgulhando de ter milhões de seguidores. Este homem não é de Deus. Quando usa os seguidores para se ufanar, para se orgulhar e pedindo, sejam meus seguidores, já deixou de ser do Senhor. Já está neutralizando a palavra do Senhor, deixando o engano tomar conta das pessoas. Os Janes e Jambres estão por aí, queridos irmãos, e se multiplicaram, e estão enganando, iludindo as pessoas. Esse é o tipo de oposição mais perigoso que possa existir. O quão próximo da palavra de Deus você está para não ser enganado por esse tipo de gente? O quão próximo você está? O quão íntimo da palavra de Deus você está para não ser iludido por esses falsos Janes e Jambres que estão por aí, fazendo as suas maravilhas, fazendo às vezes as pessoas chorarem com as suas músicas, mas que não tem poder nenhum do alto e sim das trevas, iludindo as pessoas. Em segundo lugar, como nós acabamos de ler, eles são réprobos na fé. O que é um réprobo? É uma pessoa perversa, é uma pessoa maldosa. Vou ler de novo o versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. São pessoas condenadas espiritualmente. São pessoas que usam da palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Pelas suas atitudes conhecereis, pelos seus frutos conhecereis. Por favor, olhe para os frutos das pessoas, não só para o que eles dizem. Olhe para os frutos das pessoas.
Meus irmãos, essa semana, como eu fiquei triste, um líder que se diz líder religioso no Brasil. E quando eu comecei a ler os vídeos, os áudios que vazaram da conversa daquele homem, eu só li a primeira frase e já apaguei, porque eu não quero ouvir o que aquele nojento tem para dizer. Depois outros irmãos comentando das palavras que esse homem falou. Ele se considera o maior líder evangélico no Brasil. Irmãos, o Senhor Jesus falou assim: do que está cheio o coração, disso fala a boca. As palavras nojentas daquele homem brotaram do coração dele. Um coração mau, um coração perverso, um réprobo na fé, um malvado, iludindo multidões. E eu espero que ninguém aqui se iluda com esse tipo de gente. E eles estão por aí, os Janes e Jambres estão por aí, usando a palavra de Deus, mas o seu coração é perverso, eles são réprobos. O Senhor Jesus falou: do que está cheio o coração, disso fala. Como me entristeço quando vejo uma pessoa que se diz cristã e começa a usar palavras indevidas e impróprias. Cuidado, isso é o que está no seu coração. Por isso, diz a palavra do Senhor no Salmo 119, 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que haja abundância da palavra de Deus no seu coração, para você não soltar palavras como esse sujeito. Esse sujeito vai ter que dar vai passar por uma severa justiça de Deus. Vai passar por um pesado juízo de Deus, pelas suas atitudes, pelas suas maneiras, pelas palavras que fala. Por favor, abra sua Bíblia, sem desmarcar 2 Timóteo, mas abra em Judas, o único capítulo. Leremos alguns versículos aqui. Judas, capítulo, o único capítulo, o versículo 12, primeiramente. Judas, o versículo 12. Em algumas traduções diz manchas. Eu gosto mais de como era no passado, rochas submersas. Mudaram a palavra, em algumas traduções diz manchas, mas nas traduções antigas diz rochas submersas. Diz assim a palavra do Senhor: esses são rochas submersas, ou manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Rocha submersa. Enquanto eu estudava, especialmente ontem lá, cuidando da nossa mãe, juntamente com a irmã Sandra, levei a Bíblia para ficar meditando e estudando, e lembrava da nossa infância. Irmão Daniel certamente vai se lembrar também. Nós morávamos no rio Tagaçaba, um lugar chamado Porto da Linha, era o final da linha. Tínhamos que subir o rio Tagaçaba cheio de destroços, de árvores que haviam sido levadas pelas tempestades e estavam no leito do rio, rochas também. Então nosso pai, com muita prudência, no barco ele tinha um bambu comprido, para que quando passava por estes lugares de rochas submersas, desligava o motorzinho de popa, pegava o bambu e ia empurrando o barquinho. Ia empurrando o barquinho. Por que fazer isso? Porque se der numa rocha submersa é tragédia. Não dá para ver. A lâmina da água cobre, não dá para ver. A rocha submersa está ali, uma lâmina d'água. Seu barquinho dá ali, quebra a proa e vai para o fundo. É naufrágio. E a Bíblia fala do naufrágio. E essas rochas submersas estão no meio, como nós acabamos de ver. Estão no meio das nossas festas de amor, da nossa comunhão. Estão no meio, mas estão ali escondidas, prontas para causar uma tragédia.
com as suas atitudes, com as suas maneiras primitivas, humanas, carnais, pecaminosas, não são novas criaturas. São rochas submersas que estão aí para causar tragédia. Lembro da prudência do nosso pai. Seria muito melhor continuar com o motorzinho de popa, tocando a hélice para chegar em casa mais depressa. Mas ele desligava. E com prudência. Irmãos, para os nossos dias precisamos tudo. Não é tudo que você ouve dos ditos cristãos que é verdade, não. Os Janes e Jambres estão por aí, as rochas submersas estão por aí, os réprobos estão por aí. Por isso, com prudência, conhecer a palavra do Senhor, para conferir se o que eles falam é verdade. Um homem que diz que é servo de Deus e fala palavras obscenas, nojentas, diabólicas, esse homem é um falso, é uma rocha submersa. E vai levar muita gente para o naufrágio da fé, porque houve esse tipo de coisa. E não é o único, queridos. E não é o único. Estão se multiplicando. Deus trouxe o povo leve para o Brasil numa chamada missionária. Deixaram o país deles, um país gelado. É um país lindo, mas é um país gelado. E vieram para o Brasil, deixaram tudo e vieram para cá para pregar o Evangelho. Estabeleceram-se nossos avós também num lugar chamado Varpa, que significa espiga, que é justamente para disseminar a palavra do Senhor, a semente ser lançada. Foi esse o propósito que eles deixaram a pátria deles. Deixaram tudo para vir evangelizar. Mas como entristece o meu coração quando vejo pessoas descendentes daqueles que vieram para cá e hoje são réprobos na fé. Há um pastor de origem leta em São Paulo que é um homem do diabo. Ele é do diabo. Mas se diz pastor batista, mas usa a palavra de Deus e prega as mensagens como Janes e Jambres, fazendo maravilhas, mas para neutralizar a palavra do Senhor. Eu conheço pessoas, que nojo do homem, que nojo do homem. Outro dia eu fiz questão de ouvir, eu logo desligo no começo, mas eu fiz questão de ouvir para saber aonde ia este réprobo. Ele pegou a passagem, quando o Senhor Jesus estava no poço de Sicar, falando com a mulher samaritana. Irmãos, esse homem conseguiu jogar o Senhor Jesus na pocilga. O Jesus dele, não o nosso Jesus. Ele jogou na pocilga. Ele falou que o que o Senhor Jesus ofereceu para a mulher não foi água. E eu só não vou falar por causa das crianças que estão. Mas é nojento, é nojento. E estão por aí. Senhor Silas Malafaia, Senhor Éder René Quíbides vão ter um severo juízo de Deus. E muitos réprobos, disseminando a dúvida, disseminando a mentira, o engano. E sabe o que me entristece, queridos irmãos? Os templos que eles vão estão lotados, e aplaudindo, e se colocam ali como se fossem uma grande coisa, e gostam dos aplausos, e terminam o show ridículo deles e saem aplaudidos pelas pessoas. E eu fico pensando, esse tipo de gente não conhece a Bíblia. Porque se conhecesse a Bíblia, pelos frutos iam crescer. Que coisa mais triste, queridos. Diz a palavra do Senhor em Judas, capítulo 11, 17 a 19. Judas 11, 17 a 19. Capítulo 1, capítulo 1, versículo 17 a 19. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são aqueles que causam divisões sensuais, não têm o Espírito.
De novo a palavra de Deus falando sobre os últimos dias. Em 2 Timóteo 3 nós vimos: sabe, porém, que nos últimos dias, de novo, a palavra do Senhor avisando para nós. Todos estamos nos dando por avisados. Todos estamos nos dando por alertados, queridos. Quando saímos pelas estradas por aí, vemos os avisos: curva perigosa, diminua a velocidade. Perigos estão sendo alertados, mas as pessoas não estão recebendo o alerta. Amados, a Bíblia nos alerta para esses últimos tempos, são tempos trabalhosos. Por isso, o meu empenho de orar por cada um dos irmãos e pedir: venham, queridos irmãos, não se ausentem dos cultos, separe o dia do Senhor para a glória do Senhor. Separe para a glória do Senhor. Para você se familiarizar com a Bíblia, com a palavra de Deus, para você reconhecer quando alguém fala algo que não é bíblico. Opa, isto não é de Deus. Essa atitude não é de Deus. Pelos seus frutos conhecereis. Mas como vamos conhecer se não estamos próximos, íntimos o suficiente da palavra do nosso Deus? Em terceiro e último lugar, o desvario deles será manifestado. Voltando para 2 Timóteo capítulo 3, versículo 9. O desvario, a loucura dessas pessoas será manifestado, como diz a palavra do nosso Deus em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Desvario é loucura, é falta de juízo. E essas pessoas estão com uma completa falta de juízo e temor pelo Senhor. Se tivesse um pingo de juízo, iam se aprofundar na palavra de Deus. Iam buscar: Senhor, qual é a tua palavra? Qual é a tua palavra? O que o Senhor quer dizer? Nós não podemos proferir palavras que não sejam verdadeiras, vindas do Senhor. Ou vamos responder diante de Deus por ensinarmos heresias. Essas pessoas estão delirando, queridos irmãos. Um completo delírio. Um comportamento pervertido. Peço que todos abram para Marcos capítulo 7, versículos 20 e 23. A mente e o desejo deles são mentes de paixões humanas, corações pecaminosos. E em Marcos capítulo 7, versículos 20 a 23, diz o Senhor Jesus. Marcos 7, de 20 a 23. Ele dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, o desvario. O desvario dele será manifesto, a loucura dele será manifesta. A loucura, todos esses males procedem do coração, de dentro do homem contamina. Estão disseminando a mentira nos templos, tentando neutralizar a fé dos fiéis e obedientes. São réprobos, são condenados por Deus, e a loucura deles está sendo manifesta a todas as pessoas. Mas como conhecer, queridos? Só existe uma maneira de se conhecer a verdade. Foi o que o Senhor Jesus nos disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente conhecendo a verdade, para identificar quem está pregando a verdade, quem está vivendo a verdade, daqueles que estão enganando os réprobos na fé.
E a Bíblia nos diz em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você não é mais um na multidão. Você não é mais. Eu os conheço pessoalmente, queridos irmãos, e oro por vocês. E quando você não está, o meu coração pesa, sentindo que alguma coisa não está. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13 que o pastor vai prestar conta das vossas almas. Eu vou prestar. Por isso o meu desejo é que não haja um reprobos na fé. E agradeço a Deus por você, irmão, que eu procuro durante a semana, e não é um, não são dois. Oro ao Senhor, Senhor, me ajude para falar com amor a este irmão vacilante, descuidado, que está à margem, que está perto da porta, como nosso pai dizia, quem senta perto da porta, mais um passo já está fora do templo. Não estou dizendo das irmãs que cuidam lá, elas estão no lugar dela e estão fazendo muito bem. Não estou falando das mães com crianças, com os pais com criança, que às vezes precisam, mas aqueles que se acostumaram a ficar à margem, a ficar longe, a não sentir mais a consciência falando, você está errado, você não foi ao culto, já não sente mais, já não sente mais. A fé vem pelo ouvir. Quanto mais cultos nós tivermos, queridos irmãos, mais nós vamos ficar fortalecidos. Mais em comunhão no rebanho você estará. Menos preocupação para mim você trará. Porque amanhã vou orar de novo por você. E vou perguntar, Senhor, o que acontece com o irmão que não veio de manhã, não veio de noite, não veio nos cultos de oração? O que acontece, Senhor? A falha está em mim. Eu estou falhando. Como é bom ver os irmãos aqui, templo cheio, mas tem que ser sempre assim. Não só domingo de manhã, não só domingo à noite, todos os cultos nos envolvemos. A fé vem pelo ouvir. E quanto mais você ouvir, menos suscetível você vai estar aos reprobos da fé. Questão de brincadeira, questão de loucura, questão de engano. Aí você lê, aí você ouve, e começa a ficar na dúvida. Sacie-se com a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor. E não vai ter necessidade de ficar ouvindo coisas aí por fora enganosas, que vão minando, que fazem milagres também, como Janes e Jambres, e aí engana, ilude e neutraliza. Encha-se da palavra do Senhor. Um homem chegou para outro e falou assim: nesses meus anos, eu estive na igreja milhares de vezes, mas eu não me lembro de nenhum sermão que o pastor pregou, portanto foi inútil estar na igreja. Achando que estava falando uma coisa engraçada. O outro que ouviu falou assim: eu sou casado há 40 anos, eu já não me lembro quantos milhares de almoços a minha esposa fez, não me lembro dos pratos que ela serviu, mas se eu não tivesse comido eu não estaria. Não importa se você não lembra de todas as mensagens. Se eu fosse perguntar, possivelmente os irmãos não lembrariam qual foi a mensagem do domingo passado. Possivelmente. Mas fez bem para o seu coração. Mas te alimentou, mesmo sem você perceber. Fez a sua fé crescer. E se você não se alimentar, vai morrer espiritualmente. Porque os endiabrados estão por aí, e não estão nos bares, não estão nas boates, não estão nos meios corruptos, estão disseminados dentro do templo, resistindo a Moisés, aos servos do Senhor. Réprobos na fé, não irão adiante, só que vão levar muita gente incauta, desavisada, vão levar. Essas pedras submersas estão fazendo com que muitos naufraguem. Os últimos dias, queridos, são esses dias. Vamos nos firmar cada vez mais na verdade.
mais compromisso com o Senhor. Não adianta me convidar para a festa no domingo que eu não vou. Não me adianta me convidar para aniversário no domingo que eu não vou. Pode ser de quem for. Pode ser da Larissa. Eu não irei se tiver que sair do culto da Senhor. Não irei. Porque o meu compromisso é com Deus. Antes de ser com ela, é com Deus. Antes de ser com a família, é com Deus. E se o seu compromisso é com Deus, nada vai tirar o seu pé daqui. Vai estar firmado no Senhor. Crescendo na fé. Afirmando-se na fé. Para não sermos iludidos e enganados pelos lobos vorazes e enganadores que estão por aí. Deus abençoe a sua igreja, queridos irmãos. Meu desejo é que todos nós estejamos no céu. E vou ficar bem feliz se o arrebatamento acontecer num culto, ou de domingo de manhã, ou de domingo à noite, ou de quarta-feira, e esses bancos fiquem completamente vazios. E que você não fique em casa, que você não esteja descuidado, mas todos servindo ao Senhor com zelo. Que Deus assim abençoe a sua vida. Você está sendo observado, todos nós estamos sendo observados. A Bíblia diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Jovens da igreja, deem bom testemunho. Crianças da igreja, deem bons testemunhos. Casais da igreja, deem bons testemunhos. Falei domingo passado à noite, peço permissão do Dr. Marco repetir o que ele nos falou no final do culto de domingo passado ao despedirmos. Uma autoridade foi consultar-se com ele. Depois da consulta falou assim: Dr. Marco, posso fazer uma pergunta de cunho pessoal? Claro, pode fazer. Por que essa Bíblia em cima da sua mesa? Foi o momento dele dar testemunho. Eu já estive no consultório dele, a Bíblia está lá para ser usada para evangelizar as pessoas. E o homem ficou interessado, a autoridade ficou interessada. A que igreja o senhor pertence? Quando o Dr. Marco falou, a autoridade falou assim: dessa igreja eu não tenho nada para dizer.
Dessa igreja eu não tenho nada para dizer. Mas de ambientes por aí, quanta tragédia. Queridos, estamos cercados de uma nuvem de testemunhos. Vamos viver não como réprobos na fé, mas como servos de Deus, obedientes e comprometidos com Deus. Vamos ver. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. É uma advertência séria nesses dias de tanta brincadeira, de tanta mediocridade, de tanta idiocracia, Senhor. Governos de pessoas vivendo de maneira tão idiota e levando o povo a uma vida de idiotice, de loucura. Ó Senhor, ajuda-nos. É um desafio para a Tua igreja fiel, permanecer fiel, invicta no meio de tantas situações corrompidas ao nosso redor. Mas é possível, porque o nosso mestre viveu. O mundo ao redor dele estava corrompido, todos o abandonaram e deixaram, mas ele foi até o fim, fiel, obediente, e nos ensinou para sermos fiéis também. Ele mesmo falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ajuda-nos a vencermos com Cristo, o nosso Senhor. Ele estava sozinho, nós não estamos. Ele está conosco. Por isso damos-te graças e te louvamos, a Deus. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos e visitantes que nos alegraram com a presença. Conceda a todos o pão na porção suficiente na mesa de todos os teus filhos. E traz-nos de volta à noite para continuarmos ouvindo as advertências, os alertas, as exortações. As pessoas estão abandonando a Tua palavra, e isso está sendo trágico, Senhor. Ajuda-nos, portanto, a permanecermos junto à fonte de água viva e salutar, para não sentirmos a sede espiritual. Ajuda-nos a estarmos bem próximos do pão do céu, para termos a saciedade espiritual, que ninguém nem nada pode nos satisfazer, a não ser o nosso Salvador. E é no nome dele, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, oração silenciosa. Estamos com o culto encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria. Até a noite, amados e queridos irmãos.